Olá, aqui é a Maria Clara Lopes, a Maria Clara que não para, e esse é o Conversas Desafiadas, o podcast que desafia os bate-papos entre mim, você, ouvinte, também com os nossos convidados, a deixarem as obviedades de lado e a experimentarem novos pontos de vista. Você pode participar dessa conversa. Como? Por e-mail, conversas.desafiadas@gmail.com, no Instagram, no @conversas.desafiadas, no Twitter, no @desa_fiadas e por WhatsApp, no 011 99132 6001, 99132 6001. E a gente ainda não está no TikTok, mas o nosso convidado de hoje está e está fazendo muito sucesso. Com a gente hoje está o Luiz Sérgio Ferreira Neto, um reaprendiz de 18 anos que tem muita história boa para contar. Oi, Luiz. Oi, Clara. Oi, gente. Tá. Eu já posso... Faça a sua chegada. Fazer... Diga Perfeito. Quem um pouquinho mais de você e por que você está fazendo esse sucesso no TikTok. Bom, gente, meu nome é Luiz Sérgio, como a Clara disse, 18 anos, um jovem. Eu sou facilitador de aprendizagem autodirigida e faço uma pesquisa autodirigida, que basicamente é a minha faculdade informal, no que eu chamo de design de aprendizagem, onde eu investigo como tornar a aprendizagem e educação mais eficiente, prazerosa e saudável. E o resultado dessa pesquisa foi uma entrega maravilhosa, que é o Reaprendiz, o meu projeto de comunidade de aprendizagem autodirigida, que eu ajudo jovens a se reconectarem com a autodireção que eles perderam ao longo da vida e ao longo do sistema convencional de educação. E agora, produzindo conteúdo no TikTok e no Instagram, compartilhando as minhas investigações e criando um portfólio rico, compartilhando as coisas que eu venho aprendendo nesses últimos anos. Massa. O Luiz, para mim sempre chamou muita atenção, desde que eu te conheci fazendo as semanas de aprendizagem ágil da ALC São Paulo. Depois a gente fala mais sobre a ALC também, porque você faz parte, né, desse núcleo ALC São Paulo. Perfeito. O fato de você ser tão novo e já estar reaprendendo. Como funciona isso? Eu estava olhando os meus livros dedicados à educação, aprendizagem criativa, aí eu estava vendo o Sir Ken Robinson e etc. E assim, eu pensei assim, putz, quando a TED do Ken Robinson fez sucesso, o Luiz devia estar no ensino fundamental. Perfeito, 2016. Como é que funcionou isso, cara? Inclusive, o TED do Ken Robinson foi uma das sementes, das várias sementes que foram ocorrendo ao longo dos meus poucos anos de vida. Uma delas é o TED do Ken Robinson, né? As escolas matam a criatividade, é isso. Inclusive, acho que é o TED mais assistido do mundo. Bom, 2006, né? Eu mal sabia o que era vida. Eu estava entrando na escola, sei lá, estava no jardim, mas tipo assim, ao longo de toda a trajetória escolar, desde o ensino médio, o ensino fundamental, eu tenho memórias nítidas de mim mesmo na cadeira, o jovem revoltado de sempre. Na verdade, a criança só não queria estudar, né? Era uma desculpa para não estudar. Eu falava assim, gente, mas para que eu estou estudando matemática? Para que eu estou estudando sei lá o quê? E eu não via sentido em nada disso, né? Hoje em dia, eu já não sou mais essa pessoa que tem esse lugar de condenar por completo a escola. Eu tô mais no meio termo. Eu sei a importância que a escola tem. Na verdade, assim, a escola hoje está totalmente ultrapassada, mas eu sei a importância que tem o repertório que a escola tenta trazer para o aluno, né? Só que a escola, o problema dela é que ela falha tanto na entrega quanto no que entregar, né? Então, o material é em excesso e a maneira que a escola entrega também não é nem de longe a melhor maneira ou a maneira mais saudável de entregar um conteúdo. Então, ao longo de todo ali do ensino fundamental, que eu tenho memórias mais nítidas, eu lembro de mim mesmo na cadeira reclamando, sem entender, sem propósito, na verdade, de por que eu estava estudando tudo aquilo. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa clássica
a maioria das pessoas, né, de estar lá, estar na cadeira, estar estudando, por quê? Por nota. Porque seus pais querem que você tire a nota, os seus pais, enfim, você precisa passar de ano. Só que isso não faz o menor sentido, inclusive porque se você testa o conhecimento de um aprendiz, logo em seguida, sei lá, uma semana depois, eu tinha provas semanais ou enfim, bimestrais, isso não, nem de longe prova, mesmo em testes padronizados, não prova que alguém aprendeu algo. O Rubem Alves, se eu não me engano, ele tem um vídeo dele em que ele fala que não faz sentido você testar o aluno de forma bimestral e que, na verdade, as escolas deviam fazer o teste para ver se o aluno passou de ano ou não, se conseguiu ou não um conhecimento, 2 anos depois. Então, o Rubem Alves falou assim que, na verdade, a gente devia fazer prova de 2 em 2 anos para testar o conhecimento que a gente adquiriu durante esses 2 anos. Mas começou daí. Você sabe que eu tô nessa fase de reconstrução de carreira, etc, e não é segredo que eu tô precisando, depois dessa pandemia, e eu tô até em busca de outras oportunidades profissionais, enfim. E eu fiz um teste, eu tenho feito alguns testes para seleção de algumas vagas e tal. Eu achei interessantíssimo que eu não lembro mais nada de matemática. Bhaskara, a famosa, né? Jesus, a clássica. Me deu desespero. A Bhaskara é a clássica. Eu vou voltar a estudar com meu filho. Não, por exemplo. Para eles estudarem, né? Porque esse modelo antigo de escola, eu considero um modelo super antiquado, mas é o que ele está disponível, né? E o pior é que a lei te obriga. Uma das coisas que eu sempre quis te perguntar é que, assim, do teu ponto de vista, que está muito mais perto do que dos meus filhos, meu filho mais velho tem 12, né? Como é que... O que você orienta um pai a fazer? Porque eu tenho um desespero, eu não acredito nisso, eu não posso deixar eles ouvirem isso, mas eu não acredito nesse modelo. Eu acredito no modelo da aprendizagem criativa, na visão do projeto, das pessoas serem autodirigidas. Eu tenho uma dedicação à autodireção, à autonomia, à autogestão, e eu tenho que fazer me sentir uma carrasca com um chicote na mão. Eu juro, eu faço isso. Eu te falei que hoje de manhã a gente teve um problema. É bem isso. Era o meu marido querendo abrir o vídeo da minha filha para a professora ver se ela estava na aula. E a menina não queria. E ela tinha que ter presença. E aí? Sim. E a professora queria que ela abrisse a câmera. Ou não? Sim, é um pedido que se passa para a professora ver se a criança está atenta e presente. Sim. Eu entendo isso. Eu até entendo, e elas são gentis nas negociações, eu não estou criticando essa questão específica, mas a situação, o contexto que leva a gente a viver até uma contradição dos nossos próprios valores. Eu vivo em contradição. E aí eu queria um pouco ouvir isso de vocês, porque você já é um caso que você saiu do ensino médio, você já saiu do ensino médio. Isso. Você está totalmente dedicado à aprendizagem. Como é que você orienta alguém assim, que nem eu, que quer fazer algo diferente, mas tem que conviver com esse ambiente escolar que é retrógrado? Perfeito. Isso para mim apesar de não estar longe de ser pai, então assim, não consigo ter tanto essa visão empática, apesar de entender a sua dor, de o que é ser um carrasco, né? Principalmente você, você sabe da importância assim, da autonomia, da liberdade, tudo isso em um processo de aprendizagem, só que ao mesmo tempo, como é que faz, né? Porque a sociedade, inclusive a legislação, exige essa formação formal. Tem BNCC, que assim, eu até entendo, esse é um dos meus dramas, né? Como eu trabalhei com escola, eu estudei, eu trabalhei para fazer comunicação para as escolas e tal. Eu sei que existe não é tão simples, e eu sei que existe todo um arcabouço legal em torno disso. Você tem regramentos feitos pelo Ministério da Educação, pela Secretaria da Educação do Estado,
Assim, existe toda uma entrega, então mesmo quem quer ser muito mais inovador está submetido a eu tenho que cumprir o que a BNCC prevê. Na visão da aprendizagem criativa, na visão da aprendizagem autodirigida, a BNCC é uma yes, não existe BNCC. Cara. Não devia ter. BNCC então... como? Eu leio o Mitchell Resnick, do o Jardim da Infância para a Vida Inteira, e ele falando da aprendizagem totalmente autodirigida por projeto, e eu fico assim, querendo aquilo, e falei, como colocar um currículo rígido. Exato. E a porra da BNCC, que avançou muito, já é um avanço, mas... Sim, não, é legal pontuar isso, porque recentemente, eu não cheguei a ler a BNCC nova ainda, mas ano passado ela foi reformulada, né? Se você pega lá, foi muito mais, enriqueceram ela quanto às habilidades socioemocionais, que super se fala, enfim, mundo VUCA era complexa, etc. Esse futuro do trabalho que já existe, a gente está entrando cada vez mais. Toda essa questão de habilidades socioemocionais está inclusa lá. O que anteriormente, tipo assim, sempre, pelo que eu sei, antes já estava um pouco, não com tanta evidência, só que a questão é justamente o que você falou, até tem algumas pessoas tentando inovar, só que, assim, se a gente falar de um cenário mais, um cenário nacional mesmo, a aplicabilidade de tudo que tá, se a BNCC fosse aplicada, nossa, a educação estaria, bem legal mesmo. Se a BNCC fosse aplicada, mesmo dentro de um padrão rígido, inclusive quando se trata de ser algo nacional, então tem que ser algo mais escalável, né? Tem que ter uma regrinha para o país inteiro. Eu não sei se isso é uma boa decisão ou não, ter isso para o Brasil inteiro, já que cada região devia ter sua autonomia, né, para decidir o que faz mais sentido na educação daquele contexto. Só que, se você for pegar o ABNCC e colocá-la e tentar colocar em prática, seria muito bom. Só que, primeiro, isso demanda muito esforço. Não sei nem se mais investimento também, mas principalmente formação e capacitação dos professores, e não por falta de vontade. Eu não sou professor, não falo por eles, mas eu sei que não é por falta de vontade. Alguns sim, eu estudei em escola pública, alguns professores, enfim, não os culpo, questão também do ambiente que se formou ali, mas alguns professores, acredito eu, que a minoria não tem energia alguma e está lá só para bater ponto, enfim. Eu vivi isso, eu vi o que é um professor ruim numa escola pública, só que eu acredito fielmente que a maioria tem, pelo menos quer e não consegue, ou não tem a capacidade de fazer essa mudança. E é uma coisa muito mais complexa e muito mais do sistema, né, do que um indivíduo, um professor ou outro querer a mudança. Mas quanto a esse ponto de ser o carrasco ou não, né? Porque, a BNCC está aí, ela não é bem aplicada, mas, enfim, tem que seguir e temos que ter um currículo nacional comum, beleza. E isso aí é a realidade, não tem como mudar agora. Apesar de que é isso, o que eu sempre quis, o que eu sempre coloquei na minha cabeça desde o primeiro colegial, quando foi a semente principal, foi que eu quero mudar esse formalzinho, quero contribuir com a mudança na educação do Brasil. Amém. Amém. Estamos no começo. Vamos hackear o sistema. Perfeito. Essa questão de hackear o sistema me lembra, em 2018, no início dessa minha jornada autodirigida com mais autonomia, que eu peguei o volante mesmo. Eu lembro de ir em um congresso, desses congressos, chamava CITES, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Era um congresso de futurismo, empreendedorismo, inovação, etc. E todas aquelas palestras, né, que a gente sempre... Eu acho que as palestras são as mesmas, em todos os congressos. Parece a mesma muito. Welcome Tomorrow, eu fui na Welcome Tomorrow em São Paulo, foi incrível. Mas, enfim, o que a gente tira eu entendo que o mais rico desses congressos são as conexões ricas que a gente faz. Tá, é verdade. Em vez só do conteúdo. Mas, enfim, voltando no foco, e vou conectar com o carrasco. Mas... nesse congresso eu conversei, teve um palestrante que era um dos sócios da Perestroika, a Perestroika Escola de Criatividade, enfim. E eu esqueci o nome dele,
mas O era um Thiago? barbudo. Não é o Thiago da Aerolito, né? Não, É, né? ele é o Não, estudador. era Depois a gente um vê. outro. Era um do Sul. Enfim, e aí... Eles são do Sul, a Perestroika de Todos Porto são do Sul, Alegre. é verdade. É verdade. Ele, o Felipe, é verdade. Mas, enfim, eu depois fui lá, 15 anos, eu acho, 16, com medo, assim, eu não sabia conversar direito. Fui tirar a dúvida com ele, né? Gente, eu vou falar com o palestrante, eu achava a coisa mais medonha do mundo, eu tentar falar. Mas eu perguntei pra ele e falei, fulano, vamos chamar de fulano. Fulano, eu queria muito mudar a educação, tô todo sonhador. Iludido com o mundo que eu tô enfrentando ainda, né? Mas, enfim, o sonho tava lá. Aí eu perguntei como é que faz para mudar uma educação que o sistema inteiro é assim, o sistema é rígido, e se envolve... E na época eu tava numa pegada de estudar economia, liberalismo, países mais abertos economicamente, tanto de burocracia também, e me pesava muito isso. Como é que a gente muda a educação num país que é extremamente burocrático, extremamente fechado economicamente, e todo esse sistema de burocracia tende a termos um sistema rígido de educação também. Como é que faz para mudar isso? Como é que alguém muda isso? E aí, a ideia que ele deu foi muito simples. Ele falou isso que você falou, que a gente tem que hackear o sistema. Essa palavra está tão banalizada, hackear, hacks, eu odeio estrangeirismo, mas burlar, vamos. O Ariano Suassuna fala, eu não troco meu oxente por... Como é que é essa frase? Eu não troco meu oxente por... Não vou lembrar. Enfim, depois lembrar dessa frase, mas o Ariano Suassuna fala algo assim. Você estava falando do hacking, quando a gente teve uma aula técnica aqui. Sim, do burlar. O burlar, o hacking ele é o hacking ele tem a ver com o hacker de computador mesmo, né? E a tal cultura hacker, por isso que acabou se usando muito. Eu não sei se é burlar, eu acho que é buscar saídas novas. Mas sobre burlar o sistema, a frase do Ariano Suassuna é: eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Né? Então, seja hackear, seja burlar, seja entrar, seja o que for, e essa foi a resposta que ele me deu, né? E aí um exemplo prático, porque isso ficou muito abstrato, eu falei, sim, que clichê, né? Tem que hackear o sistema. Isso é super clichê, bem piegas. Mas aí ele foi e deu um exemplo prático, falou assim, pensa na Uber, o que a Uber fez? Não entrando nas questões sociais, enfim, todos os problemas que a Uber resulta a Uber lá falando, no início fez uma hacking mesmo. Isso, lá no início a Uber fez uma revolução de literalmente hackear o sistema. O sistema é todo, não só nos Estados Unidos, mas fez isso global, numa escala global, hackeou cada governo de cada país que eles entraram e colocaram o sistema deles rodando, e isso começou uma revolução cultural dentro do país. E as coisas que me ficaram nítidas disso que ele falou foi como a mudança, primeiro, ela vem, e aí isso me retoma a uma oficina que rolou no ALC, só que eu não consegui ver ela completa, sobre hack cultural, que é super, do Eduardo. super interessante. Eduardo isso, super boa. Super, fica de ideia aqui já para os futuros episódios. Vou trocar uma ideia com ele, super. E aí o que... inclusive ele chamava Eduardo. Lembrei do nome do som, acho que era Eduardo. Tenho quase certeza. E aí, enfim, o que me ficou nítido foi isso de a Uber veio e realmente hackeou o sistema. Ela entrou é como se fosse um vírus, né? Você entra, começa uma coisa aqui, começa algo cultural, também começa a se espalhar. Foi de dentro para fora, assim, a Uber foi se espalhando, chegou num momento que as pessoas estavam tão acostumadas com a praticidade, enfim, o valor mais baixo, tudo que veio dessa iniciativa mais livre que aconteceu quando a Uber entrou no mercado de transporte, que as pessoas se acostumaram com o lado bom da vida. E aí, enfim, aí elas não queriam mais usar, principalmente as pessoas mais jovens, né? Isso foi acho que a revolução sempre começa
numa sociedade ou mais jovem de idade ou mais jovem de espírito também. Temos muitos. Então, para mim isso ficou muito nítido. E isso foi uma das sementes que me acompanharam, que eu não acho que eu vou fazer uma mudança assim no sistema. Eu vou mudar a BNCC, eu vou mudar. Primeiro porque falando de escalar no Brasil, uma coisa, escalar para o Brasil inteiro é super complexo. E, enfim, o sonho começou daí, eu quero mudar a educação do Brasil. Jovem iludido, né? Mas não é assim. Não é iludido, não, acredito. Com 15 anos. Assim, eu com as pessoas certas, enfim, uma comunidade inteira de pessoas com esse mesmo propósito, eu tenho certeza que quando eu escutar esse podcast daqui 10, 15 anos, eu vou olhar, não estava tão errado, as coisas mudaram, eu tenho essa convicção. Mas, então conectando lá com o que a gente falou do carrasco, né? Isso sempre foi um dilema muito grande para mim, porque o que eu me especializei, onde a minha jornada foi me levando, foi para aprendizagem autodirigida, que é essa filosofia educacional. É uma filosofia educacional e uma filosofia de vida mesmo, né? As pessoas às vezes acham que a educação está muito ligada à escolarização. E educação é escola, ou educação é faculdade, educação são sistemas formais. Só que a autodireção ela traz muito mais essa visão holística, posso dizer, de que a educação ela está a todo momento, em todo lugar. Está muito conectado com lifelong learning e todo esse papo também no futuro do trabalho, que eu vejo que a autodireção ela nada mais é do que uma ferramenta incrível para viver o futuro do trabalho e o lifelong learning, porque é uma ferramenta, lifelong learning, tem que aprender, beleza, mas e aí, como é que aprende? O tal aprender a aprender, que é muito falado também, como é que é esse aprender a aprender, que às vezes é banalizado, porque as pessoas acham que sabem o que significa essa pergunta. E a hora que pensam, a hora que eu pergunto para alguém, você sabe o que é aprender a aprender? Às vezes, na maioria das vezes, as pessoas pensam se elas sabem estudar, se elas sabem ler um livro, memorizar e coisas mais voltadas ao estudo. E eu faço essa diferença para mim, nítida, de estudar é uma coisa, aprender é outra. Estudar está dentro do aprender, só que aprender não é só estudar. Então, a autodireção ela traz muito mais essa visão holística de aprendizagem estar a todo tempo. Eu aprendo principalmente de maneira informal, vídeos do YouTube, textos, artigos, conversas aqui, enquanto a gente está conversando, vivendo experiências em comunidade, em redes. A gente aprende muito mais, se você for parar para pensar, o que nos molda isso, a educação, é a formação de um indivíduo, né, para viver na sociedade, vamos falar. Nos molda muito mais, nos cria muito mais quem nós somos, os nossos conhecimentos, nossas habilidades, nossa personalidade, o informal do que o formal, se a gente for parar para pensar, do que a gente viu em aula e tal. Mas, enfim, basicamente a autodireção é isso, e isso sempre... E eu achei essa resposta. A resposta para a minha pergunta que norteia a minha pesquisa autodirigida, que eu comentei no início, o design de aprendizagem, que é como tornar a aprendizagem e educação mais eficiente, prazerosa e saudável, a resposta veio em autodireção. Para ser mais específico, em comunidades de aprendizagem autodirigida. Para mim, isso é... Eu não acho que o futuro da educação vai ser em escolas. Enfim, na verdade, eu acho que o futuro da educação vai ser em várias coisas. Vai ser complexo, vai ser livre. Vão ser comunidades de aprendizagem autodirigida, vão ser escolas, vão ser, enfim, dos Montessori, qual que é o outro, do Rudolf Steiner, enfim, Waldorf. Eu acho que vão ser tudo. Eu acho que o futuro da educação vai ser tudo, sabe? Cada um vai ser livre, cada um, de acordo com as suas individualidades, vai escolher o que faz mais sentido para si ou para os seus filhos. E a autodireção, ela só engloba tudo. Porque a autodireção nada mais é do que você se dirigir. É você tomar para si a direção e a responsabilidade da sua aprendizagem, da sua educação. Então, a autodireção é um senso de proatividade, de ir atrás e de não depender de outras pessoas para você aprender algo. O Blake Boyles, ele dá 4 pilares. Blake Boyles é um dos maiores autores de autodireção
no mundo, pelo menos um dos primeiros que eu entrei em contato. Ele dá 4 pilares da autodireção, que é essa motivação intrínseca. Então, é um interesse intrínseco e escolher o que você aprende. Você escolher o que você aprende de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas necessidades. Então, buscar aprender conhecimentos, atitudes, habilidades, de acordo com o que faz sentido para você. Então, escolher aprender. O segundo pilar é colaboração e buscar os recursos que você precisa para aprender. Seja aprender ou tirar um projeto do papel, criar um projeto também é aprender. Então, você buscar proativamente, sejam pessoas que você precisa se conectar para aprender um assunto, recursos em geral, desde dinheiro para fazer um crowdfunding, para sei lá, escrever um livro. E isso envolve, a autodireção envolve isso, você ir atrás, criar projetos, buscar pessoas, buscar recursos, buscar materiais. Então, essa colaboração, essa proatividade em buscar recursos é o segundo pilar. O terceiro pilar é definir o sucesso, definir o próprio senso de sucesso. O que é sucesso para você? O que é sucesso dentro da aprendizagem para você? E não depender de terceiros, não depender de notas ou do senso comum de sucesso que a gente tem, que é fama ou dinheiro, enfim. Claro que o sucesso depende de um feedback extrínseco a nós, né? De sucesso ou não, claro, também envolve outras pessoas. Mas um autodirigido traz para si o sucesso por uma consciência própria, sabe? Eu sei o que é sucesso para mim, o que é bom ou não. E o quarto é tomar responsabilidade pelos resultados dos esforços que ele faz. Então, ele entende que todos os esforços que ele aplica, por exemplo, numa aula de matemática, um aprendiz autodirigido, ele não terceiriza o resultado que ele tem em uma prova, em um teste, para o professor. Porque o professor é ruim, porque a escola é ruim, porque o sistema é ruim. Um aprendiz autodirigido, primeiro, ele entende que a matemática é importante ou não para ele, o que aquilo vai agregar na vida dele, pensamento crítico, lógico e tal. A matemática tem muitas coisas a beneficiar na vida. Uhum. Então, entendendo isso, ele escolheu aprender, ele teve o consentimento, ele consentiu em aprender, ele aceitou esse convite de aprender matemática. Baseado nisso, ele traz para si a responsabilidade pelos esforços que ele tem. Então, o resultado, se ele aprendeu algo ou não, é dele. Então, resumindo, a autodireção é esse controle, é mais uma visão individual, que parte do indivíduo, do que de um sistema. Então, e isso eu conecto com a questão do hackear o sistema. O que eu, Luiz Sérgio, estou começando a fazer nessa jornada, enfim, começando os projetos e tudo na vida agora, o que eu quero entregar para o mundo é uma mudança que parte do indivíduo. O indivíduo vai mudar a mentalidade dele, o indivíduo, um aluno, um jovem, um adulto, quem quer que seja, vai tomar posse dessas ferramentas que a autodireção traz, dessa mentalidade, dessas ferramentas, dessas estratégias que a autodireção traz, essa filosofia de vida, esse modo de viver, e partindo disso, ele vai melhorar a própria aprendizagem, a própria educação. E não depender de, porque a escola, blá, 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 o sistema é ruim, dá para mudar e estamos trabalhando para mudá-lo, só que não adianta ficar choramingando e, o sistema é ruim, e aí? Então, o aprendiz autodirigido, ele traz para si essa responsabilidade e ele pode tomar atitudes, conectando com o seu ser carrasco ou não. Uma atitude, falar disso num contexto de crianças e como formar essa mentalidade dentro de crianças já é outra coisa, né? Pelo menos o que eu falo com mais propriedade, eu até falo, tenho meus pitacos sobre essa formação de crianças, mas os meus pitacos são mais direcionados para jovens, enfim, adolescentes, que já começam a ter uma consciência maior da vida, um pensamento crítico começando a surgir. Se um autodirigido entende que a escola, que ele está em uma situação desagradável, que ele está insatisfeito com a situação educacional que ele se encontra, ele é responsável por si. Então, ou ele muda a postura dele dentro da escola,
ele faz um processo de reflexão de, tá, por que a escola é importante? E isso pode servir para crianças. Por que é importante isso, tirando dessa motivação extrínseca do, você tem que estudar para tirar nota. O simples fato de você ter essa mentalidade, Clara, enfim, você sabe quão prejudicial é cultivar uma motivação extrínseca em um indivíduo. Se você depender de ou dinheiro, ou de fama, ou de enfim, reconhecimento exterior, ou extrínseco, ou de notas, enfim, todas essas questões extrínsecas, se você depender disso para motivar alguém, provavelmente o resultado vai ser bem falho, né? Inclusive, só concluindo, inclusive, isso baseando psicologicamente, né? Toda a teoria da motivação intrínseca, enfim, o que motiva um indivíduo é algo que parte de dentro, uma motivação intrínseca que mais move o indivíduo. Eu reconheço muito que quando nasce do interno, os resultados são infinitamente melhores, isso não tenho dúvida. Essa tua linha de raciocínio super consistente, coerente, ela gerou um projeto, né? Você não quer... Conta pra gente mais do que é o Reaprendiz, como funciona, como é que as pessoas podem fazer parte dele. Como é que foi essa inspiração e a concretização da inspiração? Então, partindo desse ponto aí, que foram várias sementes colocadas, que eu fui entrando em contato na minha pré-adolescência, na minha ainda adolescência, isso que a gente estava falando de hackear ou burlar, o que quer que seja, o sistema estava nítida. Então, reforçando, eu não, até mesmo por eu ser jovem, enfim, eu não tenho acesso às estruturas do governo e nada disso. Então eu sabia que a mudança devia partir do indivíduo e da pessoa, para ela mudar a própria educação. Talvez eu não consiga mudar a educação do Brasil, mas o meu trabalho, e aí que é o Reaprendiz, se conecta com mudar o indivíduo. E o indivíduo mudando a própria educação, vamos dizer que é mais uma vida salva. É mais um aprendiz que se reconecte com esse prazer, com a maravilha que é aprender e desatrofia, malha esse músculo da autodireção. Um que conseguiu fazer isso, para mim, já me dá muitos sentimentos bons, orgulho, gratidão, felicidade. E é o que eu estou conseguindo fazer de uma maneira incrível, que eu não esperava que eu fosse conseguir no Reaprendiz. Que nem eu falei, o resultado, eu tenho essa pesquisa autodirigida e o resultado dela, como um convite que existe dentro de processos autodirigidos, existe o convite para você criar coisas no mundo, criar entregas, seja sintetizar os seus aprendizados em um texto, em um áudio, em um vídeo, em uma palestra ou contando para alguém. Existe esse convite para você criar uma entrega, algo palpável no mundo, para mostrar, esse é o resultado dos conhecimentos que eu venho adquirindo com essa jornada. E a minha entrega é o Reaprendiz. O Reaprendiz é uma comunidade de aprendizagem autodirigida e nele eu faço eu acompanho com os aprendizes a jornada do Reaprendiz. A jornada do Reaprendiz são 10 semanas para reaprender a aprender, dessa vez de forma mais eficiente, prazerosa e saudável, e se reconectar com o prazer da aprendizagem, se reconectar com a sua autodireção que foi atrofiada. Porque, enfim, nós como seres humanos, todos nós somos autodirigidos. Eu acredito que não existe como uma pessoa não ser autodirigida em algum nível. Então, até no início da jornada, eu pergunto para o pessoal, de 1 a 10, quão autodirigido você é hoje, depois de explicar o conceito. E eu enfatizo o de 1 a 10, não é de 0 a 10, porque não existe a resposta 0, porque não tem como não ser autodirigido. Porque todos nós, em algum ponto, nós temos autonomia de escolha, nós temos autonomia para decidir a nossa própria vida.
Então, quando a gente nasce, nós somos bebês e estamos no processo de desenvolvimento, aprendendo a andar, a falar. Nós estamos aprendendo da maneira mais pura que a autodireção proporciona, que é aprender de acordo com os seus interesses naturais, a sua curiosidade. Uma criança é muito, muito curiosa e está a todo momento perguntando tudo ao seu redor e tentando descobrir e pegando, enfim. A criança é um indivíduo explorador inato, né? Só que isso vai se perdendo ao longo da vida. E isso é autodireção, é você aprender de acordo com os seus interesses, com a sua curiosidade e com as suas necessidades. O que não significa ser fácil. Aprender a andar não é fácil, eu imagino. Eu não lembro da minha memória de bebê, de criança, mas aprender a andar é frustrante. Você levanta, cai, bate ali e tomba toda hora. Então, é um processo doloroso, né? E fortalecer as perninhas não é fácil. Então, quando eu falo que eu quero compartilhar uma maneira de aprender mais eficiente, prazerosa e saudável, isso não quer dizer que aprender são só flores, né? Aprender é tudo lindo, amor, não vai ter frustração, não vai ter dor. Vai ter e provavelmente vai ter bastante. Só que o saudável que eu falo é justamente o aprender a lidar com essas frustrações, aprender a lidar com essas dores que um processo de aprendizagem vai emergir na gente. Inclusive, eu gosto da analogia de um maratonista, né? Um maratonista corre, sei lá, 50, 70 quilômetros. Não é correr 70 quilômetros, eu não sou maratonista, mas eu imagino que não deve ser algo indolor. Eu imagino que deve doer bastante. Deve muito. Deve doer muito. Só que eu tenho certeza que qualquer maratonista que você perguntar vai enfatizar quão prazeroso é, depois de toda a dor, enfim, a endorfina, a dopamina que correr só libera na gente, quão prazeroso e gratificante é correr uma maratona. A aprendizagem eu entendo da mesma forma, não é porque, enfim, é doloroso ou vai ter frustração e vai ter dor que deixa de ser prazeroso. Então, quando nós somos crianças, nós estávamos aprendendo de maneira natural e curiosa, com dor e, enfim, com o nosso ambiente. E a gente não dependia de aulas e de um conteúdo para aprender. Só que aí a gente entra na escola e, além da formação dos pais, que também foram formados pela escola, então é um ciclo, é um grande loop de pais que são atrofiados na escola, e esses pais atrofiam também os filhos de forma natural, porque foi formado em um sistema convencional, retrógrado de educação, e isso vira um loop eterno aí, né? Escola, pais, enfim, a formação atrofiando a autodireção natural que existe em cada indivíduo. Então, partindo dessa premissa de que a maioria de nós fomos, alguns mais, outros menos, atrofiados durante essa formação, me veio a ideia, a necessidade de, baseado na autodireção, como é que a gente reaprende a aprender. E por isso reaprendiz. Porque nós já éramos aprendizes autodirigidos e nós fomos atrofiados, e agora a gente precisa reaprender a aprender e nos reconectarmos com a autodireção que já existia em nós e voltar a esse estado inicial. E o reaprendiz, eles têm a logo que eu desenhei de forma simples, enfim, tudo é um protótipo, né? Tudo a gente tá. Eu gosto do conceito de nota 6 do Mauro Fantini, que tem que ser nota 6. É o mínimo para não ser ridículo, só que também não tem que ser, você não tem que começar um projeto nota 10, porque se for nota 10 você já começou tarde demais, enfim, nunca vai ser nota 10. E para ser nota 10 você tem que interagir com o mundo real, enfim, ir para a prática. Incrível. Então, isso. O Reaprendiz é incrível. O Reaprendiz é um grande projeto nota 6, que é o mínimo para ser relevante para alguém. Se eu conseguir, sei lá, uma ideia legal que eu consegui passar e que, nossa, nunca tinha pensado nisso, ou nossa, isso me ajudou, se foi minimamente relevante para alguém, eu cumpri o nota 6 do projeto. E então o Reaprendiz ele é baseado em 2 pilares que estão estampados na logo do projeto, que um é o pilar do intrapessoal e o outro é o pilar da aprendizagem.
e eles se misturam. Isso é só uma forma didática de explicar, né, e mais visual. Mas o pilar intrapessoal envolve 3 coisas: autoconhecimento, inteligência emocional e gestão da produtividade. Gestão de produtividade, eu quero dizer, aí dentro da gestão de produtividade envolve 4 tipos de gestão. A gestão de energia, envolve a sua energia biológica mesmo, seu sono, enfim, exercícios físicos, alimentação, tudo isso envolve. Enfim, eu não sou especialista e nem entro de forma aprofundada nisso, eu só comento a necessidade de gerir a sua energia biológica e cuidar do seu corpo para as engrenagens rodarem bem. Então, gestão de energia, gestão do foco, gestão de energia, gestão do tempo, gestão de hábitos e gestão de tarefas. Então, que basicamente o que eu quero dizer com esse tanto de gestões aí é foco, disciplina, concentração, planejamento, tudo isso que um aprendiz e uma pessoa precisa para aprender, seja para estudar ou seja para aprender de modo geral. Então, que é a produtividade. Então, esse é o primeiro pilar: autoconhecimento, produtividade e inteligência emocional. E o segundo pilar do reaprendiz é a aprendizagem em si, na verdade, é a autodireção. E a autodireção envolve a mentalidade de um aprendiz, e isso, enfim, envolve vários tipos de mentalidade, a mentalidade de crescimento da Carol Dweck, né? Envolve a garra da Angela Duckworth, envolve enfim, a mentalidade de lifelong learning, vários assuntos desses que tudo se conectam para mim, é um grande guarda-chuva, que tudo isso no final se conecta com autodireção. E autodireção é tudo isso que muitas pessoas já falam, só não declaram como autodireção porque não conhecem o conceito. Então, esse é o segundo pilar, que é a mentalidade de autodirigido e, principalmente, também, ferramentas, estratégias e técnicas de aprendizagem. E aí entra desde técnicas de estudo, como ler, como sintetizar uma informação, que é uma habilidade poderosíssima, e eu acho assim, uma das principais coisas para você aprender a aprender e aprender a estudar, principalmente, é você saber sintetizar, é você ter a habilidade da síntese. Isso seja nos estudos, seja em uma experiência de vida que você passa, seja quando você chega no final do ano e você... cheguei no final do ano. Qual que é a síntese dos aprendizados que eu tive ao longo do ano? Quais foram as transformações? O que foi relevante para a minha evolução pessoal durante esse ano? Isso é síntese. Seja no estudo, seja na aprendizagem ao longo da vida, né? No lifelong learning, a síntese é extremamente importante. Então, esse é o segundo pilar. Técnicas, estratégias, enfim, vai além do estudo, vai em estratégias de ir atrás dos recursos que você precisa para aprender. Basicamente, resumindo tudo isso, a jornada do reaprendiz é uma jornada para você se reconectar com a sua autodireção e exercer e malhar a sua proatividade, a sua autorresponsabilidade em relação à sua educação. E, no geral, o funcionamento prático disso são grupos de aprendizagem, que eu chamo de então são os galas, grupo de aprendizes livres e autodirigidos. Que, enfim, são grupos de 10 a 12 pessoas que eu facilito essa jornada de aprendizagem autodirigida por 10 semanas, que é a jornada do reaprendiz, e ao final dessa jornada do reaprendiz, eles entram para a comunidade permanente, que tudo isso ainda está em desenvolvimento, eu estou criando enquanto eu faço, né, uma aprendizagem sob demanda, eu aprendo e crio enquanto faço. Então, depois dessa jornada, eles entram para a comunidade permanente, que basicamente é uma grande comunidade que existe lá a todo momento. É uma coisa linda, porque todos estão conectados e todos viram uma família. Você sabe como é o ALC. Então, basicamente, é um ALC, a comunidade permanente vai ser, né, está se tornando, um ALC dentro do Reaprendiz, para o pessoal do Reaprendiz, com encontros mensais, enfim, tá em um processo de construção. Então, isso é o Reaprendiz. Lu, você falou de ALC, eu amei. Primeiro, só para encerrar o Reaprendiz, né?
Como que faz para entrar? Tem idade? Como é que funciona esse público? Você falou que você tem um foco no mais jovem, imagino porque as pessoas se conectam mais com você por causa da sua idade. Mas você tem alguma... Como é que faz? Assim, eu quero ser um reaprendiz. Como é que funciona? Perfeito. E vamos fazer enxuto isso, desculpa, não tem culpa já citando a Ju, mas a gente, só para a gente fazer rapidinho, para dar tempo de você falar da LC também, porque a conversa é tão gostosa e o tempo está passando. Vamos lá. Então, no Reaprendiz, é livre, não tem idade mínima, todos são extremamente bem-vindos. Nessa primeira versão foram 3 protótipos, 2 foram de jovens de 18 a 20 anos nessa média, e um outro foi de adultos. Então, pessoal, aí adultos eu considero, tinha gente de 21 a 35, 40. Então, é para todas as idades. Então, para quem tiver interesse de se inscrever, tem um formulário de inscrição. Lá é só colocar o seu nome, seu WhatsApp, sua idade, e aí eu tenho um controle dos interessados, e aí assim que eu for iniciar uma nova jornada com novos galas, eu entro em contato com cada um individualmente para introduzir, enfim, e explicar os próximos passos. Só uma previsão para a próxima jornada está previsto para no máximo daqui a um mês. Eu vou começar novas jornadas, novos galas lá na comunidade Reaprendiz. Eu encaminho um link. Massa, porque eu já estou querendo um vídeo para você apresentar para o meu filho, para eu colocar meu filho. Já está dentro. Eu acho que ele vai querer muito fazer um projeto de servidor de game, cara. Demais, perfeito. Ele vai adorar. Agora, e aí? A gente falou várias vezes da LC, a LC. O que é a LC, Luiz? A LC, essa coisa linda, essa família, né? Uma família, né? Uma família, eu me sinto parte. A casinha do ALC, toda semana vamos para a casa do ALC. O ALC é uma sigla para Agile Learning Center, né? Que em português, Centro de Aprendizagem Ágil. O Centro de Aprendizagem Ágil surgiu em 2013 em Nova York, o primeiro LC. Basicamente, o LC, a gente não fala que é um modelo de educação, nada disso. A gente chama de cultura de aprendizagem. É uma nova cultura de aprendizagem. Então, é baseada em aprendizagem ágil. A aprendizagem ágil nada mais é do que a autodireção mais o manifesto ágil e o movimento ágil. Então, é uma mescla, estão se conectando totalmente. Para mim, tudo é a autodireção, né? Aí tudo se mistura, seja a aprendizagem ágil, autodirigida, para mim é tudo uma coisa só. E o ALC é uma outra comunidade de aprendizagem autodirigida que funciona em outro esquema, porque a autodireção ela é livre, né? Então, ela é realmente muito livre, então, porém livre com estrutura, né? Fica entre o caos e a ordem, é o caórdico. O caórdico, eu considero que também é um dos pilares da aprendizagem autodirigida, que é ficar entre esses dois eixos. Então tem estrutura, o LC tem uma estrutura, uma metodologia para gerir processos de aprendizagem em comunidade. Então eu gosto de usar a analogia que é como se fosse uma polinização. É uma polinização cruzada de repertórios riquíssimos e da valorização de cada indivíduo. Então, todos nós temos um repertório, independente da idade. Lá no LC a gente tem participante de 12 a, não sei, 60 anos, 70, não sei quem foi a pessoa mais velha a participar, mas... Então, lá é um ambiente... Você lembra quem era? Acho que eu não sei. Não, eu não lembro, até porque eu cheguei na segunda semana... Mas eu mesma não sou jovem, né? Eu tô quase perto de 50, eu tô com 47 agora. Todos nós somos crianças. Não, eu sempre me senti eu sempre me senti criança, mas em termos terrenos eu tenho 47. Biológicos, né? Lamentavelmente a minha biologia já tem 47. Lamentavelmente.
Mas, basicamente, é um ambiente, assim, parece talvez muito abstrato, né? Falar do ALC, polinização cruzada, valorização do indivíduo, família. Na prática, falar de o que é o ALC, eu não gosto de falar o que é o ALC, porque é uma explicação crua e simplista demais. Porque, concordo. O ALC é muito mais sobre como você se sente. O ALC é sobre como você se sente e menos sobre o que é. Então, como você se sente, acho que você pode falar, né, Clara, muita coisa sobre como é que você se sente no ALC. Eu me sinto em casa. Eu acho que o ALC, mas você trouxe a minha intenção na pergunta era realmente trazer uma resposta mais abstrata. Tradicional. Não, mas não é abstrata, mas mais clássica mesmo, né? De alguém que hoje faz parte de um núcleo, porque é uma organização sem fins lucrativos. Na verdade, tem vários núcleos, né? Foi trazida aqui, pelo menos o início no Brasil foi pela Juliana, pelo Hugo e pelo Alex Bretas. Eu acompanhei um pouco, mas hoje já não estão, só está a Ju. E aí você começou a fazer parte desse eixo, né? Dessa parte de gestão do Núcleo São Paulo, porque a gente tem outros núcleos, né? E Perfeito. O que eu vejo é uma comunidade real, a gente constrói ali no cotidiano uma comunidade real, e eu acredito que as comunidades, que é o meu foco de estudo principal hoje, a minha autodireção é focada em comunidades e propósito, e a gente a gente ali constitui uma comunidade de fato com base em um propósito comum, que é a aprendizagem, o lifelong learning e a troca, e essa necessidade de estarmos sempre aprendendo. E o que eu acho mais lindo no movimento da ALC, tem alguns movimentos, mas não são ligados necessariamente ao conhecimento. O que eu vejo de lindeza na ALC é a generosidade das ofertas, a generosidade do acolhimento das pessoas. Total. É uma coisa que eu acho muito engraçada, que a gente não se apresenta, né? A gente não se apresenta na LC. Ninguém sabe quem é quem ali dentro. Faz o quê, né? É aquele, quem é você? O que eu trabalho, você quer saber? Quem é você é o que eu trabalho. Chega, não tem o pitch, né? A gente no mercado não fala tem, quem é você? Não tem esse quem é você. Você é você. Você é você na sua integridade, na sua... E aí você chega e vai vivendo. E todo mundo te acolhe. E você entrega, oferece. Se é um convite, não tem obrigação de nada. Isso é muito leve. Traz uma sensação de leveza enorme. É uma experiência que precisa ser vivida para sentir. Eu acho que as melhores práticas são as experiências que são sentidas. A gente não entende até viver. E acho que a melhor forma da gente dizer... Caiu um negócio aqui. Acho que a melhor forma da gente falar sobre o sucesso de uma prática é a recorrência das pessoas. Hoje a gente está falando em família porque não é todo mundo, mas a gente tem algumas pessoas que já batem o cartão assim que abre a inscrição, né? Que estão sempre oferecendo coisas novas ou não, mas a gente se encontra e a gente começou a criar vínculos que são maiores, exteriores à própria LC. Eu brincando, apesar da gente não falar quem somos, eu comecei um projeto, assim, de conversa do WhatsApp, eu comecei um projeto de trabalho com a Amanda, que vai estar virando uma comunidade com foco em aprendizagem também, para o segmento de eventos, que é a Pool. E estou conversando com mais outras pessoas com caráter de construção da entrega do nosso principal valor, da entrega do nosso conhecimento, de como podemos levar a nossa motivação principal, a minha motivação, que é falada bem aqui no podcast, é transformar pessoas e organizações para versões melhores de si mesmas, e eu fazendo isso, esse é o meu hacking, porque eu descobri ontem que é um hacking, né?
que eu mudando pessoa, mudando organização, eu mudo a sociedade, né? É a versão holística. Quando você não consegue mudar o todo, você muda a parte. É o funil inverso, né? Você vai de baixo para cima. Quem no holístico, se você não muda, se você quer mudar, você quer mudar. Se você não quer mudar, você tem duas formas, né? Como o todo está na parte, a parte está no todo. Se você não consegue mudar o todo, você muda a parte que reflete. Se você não consegue mudar a parte, você vai e muda o todo. E aí reflete também. Às vezes é mais fácil mudar o todo do que mudar a parte. Culturalmente, às vezes você tem que mexer na esfera de cima, que já todas as estruturas, para você poder começar a mexer na e chegar embaixo também. É uma coisa que é um pouco do que o Edu fala, ou da prática do hacking cultural. Você vai fazendo elementos, mexendo na mentalidade, ou trazendo à tona para a consciência alguns elementos. E e aí você também está como mentor do Alex Bretas no Masters, no Masters of Learning, que é um nome lindo demais. E aí, essa experiência? É muita coisa, cara, para esses 18 anos. Não, esse ano, para mim, tá, tipo assim, esse ano acho que um dos maiores aprendizados que eu tive. Aprendizados assim, a gente sempre sabe, né? O tal do, você tem que ir lá na prática, vai lá e faz. Isso a gente já escuta, tá? Beleza, tem que fazer. Só que a hora que eu fui lá e fiz, um livro do Thiago, Thiago, né? É o livro do Thiago Matos. Vai lá e faz. Sou mega fã desse livro. Eu adoro. Inclusive, enfim, aí quando eu fui lá e fiz, e eu fui na prática e nota 6, enfim, eu não sabia o que era facilitação. Eu tô falando disso de 3 meses atrás, tá? Eu não sabia o que era facilitação, eu sabia que existia isso, mas não sabia o que era gerir um grupo. Enfim, eu tinha minha trajetória pessoal de autodirigido, só que eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Tipo assim, eu fui no escuro, eu não sabia, eu fui criando no decorrer do tempo. Então, beleza, a gente fala muito quando você vai na prática é outra coisa, mas quando você realmente vai na prática e você sente, é aquilo que você falou do sentir, né? Quando é um sentimento, assim, experiências novas na vida, de um mix de orgulho com, sei lá, sabe, felicidade, olha o que eu tô conseguindo. Então, no que eu fui lá e comecei a fazer na prática, portas se abriram, né? Então, no que eu fiz o Reaprendiz e eu comecei a mostrar, compartilhar para o mundo, isso é uma coisa muito importante na autodireção, é você ter um rastro digital, o Blake Boyle chama. Rastro digital é você se colocar na internet, você colocar os seus conhecimentos, a sua jornada. Você não compartilha quando você chega lá, você compartilha o processo. Você não precisa ser professor para compartilhar o que você sabe. Essa lógica é do sistema convencional, deixa ela lá. A nova lógica é, nós somos todos aprendizes, estamos em um plano horizontal e vamos aprender juntos. Isso é total ALC, isso é total Reaprendiz, isso é autodireção. Então, partindo dessa lógica do rastro digital e de ir compartilhando as minhas descobertas no processo, começaram a surgir convites incríveis e junto com essa entrega real na prática, que foi o Reaprendiz, tanto a LC, que eu me juntei com a Ju, com a Isa e com o Marcos, lindos, maravilhosos, e hoje fazemos parte da gestão, somos facilitadores dos processos lá. E junto disso, mais recente, veio o convite do Alex Bretas, lindo, querido, amigo, mentor, inspiração também, e que foi onde eu entrei em contato com esse termo, autodireção, um dos meus curadores de informação. Me convidou, a gente já conversava assim por WhatsApp, a gente já bateu vários papos. E, enfim, ele me acompanhava já as evoluções do projeto. E aí eu recebi esse convite maravilhoso, que é o MOL, Masters of Learning, que é outra incrível, linda comunidade de aprendizagem autodirigida. O MOL e o Reaprendiz são bem similares. Inclusive, o Reaprendiz ele é muito inspirado no Learning Sprint, que é uma metodologia criada pelo Alex e pelo Conrado. Então, tem muitas similaridades, ambos os processos, né? Claro que, como é um processo autodirigido, não só os aprendizes são autodirigidos, como os facilitadores também. Então, isso reflete muito as particularidades de um indivíduo, tá? Então,
Você vai ver que tanto o ALC, quanto o Reaprendiz, quanto o MOL, cada um tem a sua cultura de aprendizagem própria e o seu jeitinho de ser. Então, isso que a autodireção é lindo na autodireção também, que permite emergir as individualidades e as particularidades de um grupo específico, né? Como conjunto. E o MOL é isso, vai ser uma jornada também de 10 semanas, né? 10 semanas para reaprender a aprender. Agora isso é a minha explicação. Mas para nos reconectar com a autodireção também. E hoje é a maior comunidade de autodireção do Brasil. Temos lá, se eu não me engano, cerca de 200 aprendizes. Imagina o poder e a riqueza que tem em 200 repertórios, cada um com histórias lindas, incríveis e, enfim, dos mais diversos cantos do Brasil, né? Então, vai ser um marco importante para a autodireção, o MOL agora que começou. Eu estou muito feliz de poder ter recebido a oportunidade de estar lá também. E uma das coisas que eu acho mais lindas são os cruzamentos, de novo, comunidade é meu assunto de amor, a rede funcionando, eu fico maravilhada. Lu, eu tenho uma má notícia, o nosso tempo está acabando e você não falou do seu TikTok. Não, o TikTok. Gente, o TikTok. Sério. Vamos aqui agora falar sério. Você vai falar do seu TikTok, vai deixar os seus canais digitais para o rastro digital começar a funcionar e a gente vai dar tchau, porque senão eu vou atrasar um outro compromisso. Lindo. Então, gente, assunto sério e rápido. TikTok. Percam o preconceito com o TikTok, porque isso é clichê. Todo mundo que entra no TikTok não gosta, aí depois tenta de novo e é engolido pelo buraco negro. Assim, o TikTok ainda está começando a ser uma plataforma voltada para a educação. Ela está cada vez mais se transformando menos em uma plataforma de brincadeirinha, de danças e tal, e está partindo mais para uma plataforma de pílulas educacionais. Isso ainda é minoria, né? Eu sou minoria na plataforma nesses conteúdos, mas já tem muita gente fazendo isso. E lá no TikTok, já conectando com as minhas redes, lá no TikTok eu comecei a produzir pílulas. Então são conteúdos de 15 a 1 minuto, super rápidos, diretos ao ponto, simples, sem formalidade, papum, é bem direto, para compartilhar dicas de tudo que envolve o Reaprendiz e as minhas investigações. Então, desde dica de produtividade, de inteligência emocional, de autodireção, de técnicas de estudo, hábitos, disciplina, tudo que envolve aprender a aprender, está lá estou gravando e compartilhando várias pílulas. Está sendo um sucesso. O TikTok é uma plataforma escalável, né? Então, fez um mês que eu estou no TikTok. Eu consegui 25 mil seguidores em um mês, então eu acho uma coisa muito interessante para o meu projeto, porque é uma porta de entrada para eu me conectar e falar com o público que eu quero, sabe? Então, isso que eu acho rico do TikTok, como uma oportunidade de ter espaço de fala e eu conseguir conectar mais pessoas e levar a autodireção, essa coisa linda, rica, para um número gigantesco de pessoas no Brasil. Então, conectando com as minhas redes, me sigam lá no TikTok, @reaprendiz, Instagram, @reaprendiz, e no YouTube também, o mesmo. Então, no YouTube eu vou começar agora, vou entrar nessa nova jornada de produzir conteúdos no YouTube também, que são conteúdos mais densos e mais detalhados, né? O TikTok e o Instagram ficam mais de conteúdos rápidos, pílulas, e no YouTube vai ser onde eu vou me aprofundar. E o formulário do Reaprendiz está onde? Eu tenho... Tá na bio, tanto do TikTok, tanto do meu Instagram, tá lá na bio, tá no card. Só clicar no link vai ter inscrição para a comunidade. Você tem algum lugar que você disponibiliza links aqui, Clara? Eu vou... Quando eu colocar, eu ponho tanto no descritivo do podcast, eu ponho todos. Aí eu ponho o link nas informações do podcast. Todos eles. Perfeito. Eu vou criar um encurtador de link e te passo, e aí para mandar para o pessoal as inscrições. Bom, arrasou! Moleque, que delícia!
Adorei a conversa. Já fica aberto para mais um papo, porque eu achei pouco. Nossa, demais. Eu tenho muito que te agradecer. Eu sempre disse que a sua jornada ela é inspiradora para todo mundo. E eu reafirmo a minha confiança de que o futuro será melhor quando eu encontro jovens como você, que dão um banho na minha geração. Assim, você não é e é importante dizer que você não é o único. Você é Nossa, tem muito. Você é e que a gente, quando se abre para receber essas conexões e perceber que isso dá uma confiança enorme de que o mundo é possível. Aquele mundo que a gente deseja. Então, eu tenho que te agradecer demais. Eu encerro essa conversa de hoje. Tenho certeza que a gente desafiou muita coisa, desafiou muita obviedade aqui. E reafirmo a todos que continuem aqui com a gente. Lembrando que a gente já aparece aqui, esse programa está no Anchor FM, no Spotify,